Ok. Boa noite. Estamos aqui novamente, mais uma vez, é o primeiro estudo do ano de 2021, dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida. Né? O estudo não para, né? O estudo continua. Nós estamos sempre lá, mantendo nosso estudo em dia, porque faz parte da nossa evolução, não é mesmo? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 31. Quem vai falar é a Janete, então ela faz a nossa prece inicial, tá bom? Vamos à prece. Então, vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e vamos agradecer por esse momento. Amado Mestre Jesus, querido amigo, companheiro de todas as horas, te agradecemos por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de reflexão que temos, que possamos estar sendo todos nós inspirados aos melhores comentários, a melhor compreensão do estudo desta noite, sempre agradecendo também a Emmanuel, a Chico Xavier, esses nossos queridos irmãos também, que nos trazem tantas reflexões, tantos ensinamentos, que possamos verdadeiramente, depois dessas reflexões, estarmos melhorando, né, a nossa conduta diária, a nossa maneira de proceder. É para isso que a doutrina espírita existe, que o Evangelho do Cristo existe. Ilumina todos nós, ampara todos nós em humanidade, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. O mentor chegou. Eu vou colocar na tela aqui, tá? Para o pessoal acompanhar. Tá bom. Certo? Deixa eu só passar para cá o... Então, Vocês vamos estão lá. vendo? Uhum. Estamos, então, no capítulo 31 do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título Coisas Mínimas. E Emmanuel traz uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 26, que diz assim: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Disse Jesus. Essa passagem de Jesus, ele é o momento em que ele está reunido com a multidão e que ele começa a falar, aquele trecho em que ele fala para que não se preocupem com o que vão vestir, com o que vão comer, fala das aves do céu, dos lírios do campo, né? Então, Jesus já começa a estar trabalhando aquela ansiedade em nós, né? Então, essa questão da ansiedade, a gente vê que já é uma coisa bem antiga, né? E os psicólogos, hoje em dia, ajudam bastante a todos nós. Então, Jesus, como o psicólogo por excelência, já, né, conversava com seus discípulos para que eles não estivessem tão ansiosos, né? E no final ele até termina. Tem alguma interferência? Deixa o áudio dos outros. Deixa eu ver se está melhor. Parou de fazer um barulhinho. Uhum. Inclusive, ele fala, no final desse versículo, desse capítulo, ele fala que a cada dia basta o seu mal. Né? Então, Emmanuel, em cima dessa afirmativa de Jesus, já cuidando da nossa ansiedade, isso lembra também a questão da criança, né? A criança, quando está começando a andar, ela quer correr, né? E acaba caindo, né? Mal começou a andar e já está querendo correr, querendo subir as coisas, e ela acaba caindo. Então, é uma excelente frase em que Emmanuel vai trazer as reflexões para nós em cima desse versículo. Se alguém quiser comentar esse trechinho do Evangelho. Então, podemos continuar. Ok. Então, Emmanuel vai falar, pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas, né?
Nós, normalmente, somos muito afobados. Pensamos sempre... quando vamos realizar alguma coisa, nós pensamos sempre em algo maior, não é? Nunca nos conformamos assim em algo pequeno, talvez até por questão de vaidade, de orgulho, a gente pensa sempre no todo, no geral, e nunca pensando nas coisas mínimas. Eu trouxe até um exemplo aqui com relação... Eu quero abrir um centro espírita, vamos dizer assim. Então, eu penso num centro espírita aberto, né? Em toda obra, que é maravilhosa, lógico, né? Um centro espírita, nessa obra maravilhosa, mas muitas vezes eu não vou me dedicar, ou eu vou pensar nessas coisas mínimas para que esse centro espírita vá funcionar de uma forma mais elaborada, de uma forma realmente correta, né? Antes de mais nada, neste exemplo que eu estou trazendo, né, para que a gente pense em abrir uma instituição dessa, a gente tem que primeiro conhecer o que é a doutrina espírita, né? Para que a doutrina espírita surgiu para nós? Qual é a essência dela? Qual é o objetivo dela? Pensar na caridade, pensar na fraternidade, que são as bases da doutrina espírita, né? Então, seriam as coisas mínimas, as coisas principais, primordiais, para que a gente pense realmente no todo, em realmente desenvolver um trabalho maior, né? É o que ele fala. Muitas vezes, a gente não pensa nisso, nessas coisas mínimas, nessas coisas essenciais. E para que um trabalho realmente dê certo, é preciso que a gente cuide, não é, das particularidades de cada empreendimento. Alguém quer comentar? Quer falar? Vamos continuar. Está tudo ok? Então, tá. Vou continuar, então. Deu para ter um esclarecimento legal. Falei que está tudo certo. Tá bom. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. E aí ele fala da falsa superioridade, né? Porque a superioridade verdadeira é a superioridade moral. É aquela que valoriza realmente a todos os trabalhadores. E não tem como você desprezar os trabalhos mínimos, essenciais, não é? Quando a gente vai tomar um café, será que a gente vai esquecer de quem plantou o trigo, não é? De quem confeccionou o pão? Isso está presente em tudo na nossa vida, nos nossos alimentos, no nosso vestuário, na nossa habitação, né? Não há um prédio que possa ser erguido se não há o trabalho árduo, né, pesado, daqueles que vão virar massa, daqueles que vão colocar um tijolinho ao lado do outro. Não há um jardim lindo e maravilhoso sem o trabalho do jardineiro, daquele trabalho, não é? Calmo, de estar colocando cada sementinha para que as flores cresçam e sejam lindas e maravilhosas, não é? Então, realmente, desprezar os trabalhos simples, primordiais, para que haja realmente o grande empreendimento, é uma questão de muita frieza, de muita falta de sensibilidade, não é? É verdade. Está realmente distante da importância que se deve dar a cada irmão em humanidade, a cada trabalho que existe neste mundo, na vida da gente, e que todos juntos, cada um fazendo um pouquinho, cada um realizando a sua atividade, é que tudo funciona, né? Somos parte de uma grande engrenagem, que é o mundo, que é a vida, que é o planeta. Então, todos têm a sua importância. Então, humilhar, debochar, menosprezar os trabalhos mais simples mostra o quão distante estamos, né, do que é entender a vida. É ignorância, realmente, ignorância por falta de conhecimentos. Acho que agora alguém quer comentar, hein? Um exemplo disso, bem claro, né? A gente vê aí
não comparando, tá? Todas as profissões são imprescindíveis. Até Chico Xavier falou o negócio do verme, né? E o Emmanuel chamou a atenção dele, né? Do verme. O verme tem o seu significado, o seu valor, a sua importância dentro do mundo do reino animal, né? E foi chamada a atenção por Emmanuel, né? É só a gente, por exemplo, um exemplo bem claro, bem no nosso dia a dia, é deixar o garimpo de recolher o lixo um dia só. Só um dia. Exatamente. Mas não. Ver o que vai acontecer com a sociedade, o bairro, né? No caso, a cidade, o estado. Um dia. Já aconteceu, né, Flávio? Aconteceu uma greve, uma época aí, e ficou um caos mesmo, né? Ficou lamentável, né? A proliferação de doenças. É como você falou, do menosprezo. É gari. Mas qual é o grau de intelectualidade dele para fazer concurso? É primário, vamos botar que seja, né, um nível elementar, fundamental, não sei como é que foi. Mas é o menosprezo com o qual você estava falando, né? A pessoa olha já com desprezo, com menosprezo, mas olha a importância do serviço dele. Na verdade, a maioria das pessoas só olha o produto final. Sim. Qual é o produto final? É aquilo que tem que acontecer, independente que seja. No caso que você falou da construção do prédio, aconteceu. Quem construiu? Mas quem construiu não, quem fez o cimento, né? As olarias que fizeram os tijolos, quem transportou. O engenheiro que calculou aquilo, ele fez aqueles cálculos estruturais até chegar realmente ao final. O problema é o final, mas tem uma formiguinha, um monte de formiguinha no meio do caminho aí, fazendo com que aquele prédio seja erguido e seja finalizado. É todo um processo, né? Então, só com muita pedância mesmo, muito orgulho, que a pessoa pode não reconhecer a importância de todos os trabalhos numa cadeia, né, de organização para que algo seja feito, seja construído, né? É verdade. Aonde se demonstra mais isso aí, é que o ser humano não gosta, né? É o reino animal. Entendeu? A cadeia do reino animal é algo assim absurdamente inteligente. É um ensinamento, né, para nós. O reino animal também tem a sua importância, né? O Flávio, seu som ficou muito baixo. Ficou meio abafado. Abafado, a gente não está conseguindo ouvir você direito. Mas esse agora melhorou? Não, continua meio abafado. E agora? Melhorou. Agora voltou. Eu estava vendo o Animal Planet. Está indo e vindo. Sim. É aquele programa do Animal Planet que eu estou vendo na internet. É sobre a cadeia das formigas, vários tipos de formigas, né? É um negócio muito absurdo, é inacreditável. Só estudando e mostrando para se acreditar. A organização delas, né, é maravilhosa. Das abelhas também, né, Flávia? Sim. As abelhas, né? É algo muito lindo, muito maravilhoso. E os animais nos ensinam bastante, né? Tem pessoas que tendem a tem pessoas que tendem a menosprezar alguns insetos ou animais, né? Que falam, ai, que nojo, não sei o quê, mas não sabem a importância deles. Uma lagartixa, por exemplo, é um animalzinho tão inofensivo, né? Mas tem gente que tem medo, nojo, não sei o que, aí quer matar. Mas ela é muito útil para manter um equilíbrio de insetos, que ela se alimenta. Imagina, né? O sapo também, quer dizer, existe a importância. A gente não pode menosprezar o outro porque é diferente, ou porque é feio, né? Ou porque é inferior, né? Seja tanto no animal como na raça humana, né? As pessoas têm esse certo desprezo porque é diferente, né? Ou porque é feio, ou, né? E tudo mais, mas ele tem seu... Se estamos aqui, é porque nós temos a nossa importância, seja qual for o trabalho, mas nós temos uma importância, senão não estaríamos aqui todos, não é? Seja o homem como o animal, o inseto, a planta, o que for. Tudo tem um motivo, não é? Você esqueceu de falar da minhoca. A minhoca, escutou? nossa, é o animal mais útil que tem. Muito útil. Que vai trazer o alimento para casa, tudo. Ele falou do verme, mais ou menos, né? Esse trabalho, né? Eu lembrei aqui que foi até a Leila que comentou isso
comigo outro dia. Houve uma época em que um sacerdote, eu acho, cismou com os gatos num determinado local e mandou matar todos os gatos daquela região. Sim, ela estava falando com relação ao surgimento da peste, né? E como eles mataram todos os gatos daquela região, os ratos se proliferaram, né? E aí surgiu a peste bubônica nessa região. Eu estava comentando a respeito, quer dizer, né? É o equilíbrio. Exatamente. Alguém mais? Falar alguma coisa? Acrescentar? Não, já falaram tudo, já, isso mesmo. Eu tinha até pensado no exemplo do Gari quando o Flávio falou. A mesma coisa telepatia, também, né? A telepatia forte. É uma empresa, o sujeito é dono da empresa, mas quem que vai fazer o cafezinho? Quem que vai fazer a faxina? Quem que vai entregar a mercadoria? Ele não pode fazer tudo. É bom usar um banheiro limpinho, né? Mas ninguém pensa ali naquela pessoa que está limpando o banheiro, né? Olha com desprezo, mas se não é ela, você vai usar o banheiro sujo. Exatamente. Esse é o recurso que os trabalhadores, né, começam a fazer greve para mostrar o quanto são importantes, né? Exatamente. A gente não deve menosprezar ninguém, nem nada. É verdade. Então, vamos continuar? Vamos. Aqui. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. Mais ou menos a gente já falou a respeito, né? Se a gente for pensar num relógio, e toda e qualquer máquina, né? Se a gente for pensar, se a gente for desmontar, a gente vai ver quantas engrenagens, quantas pecinhas existem ali, e se você tirar uma delas, acabou, deixa de funcionar. Né? Então, a importância de tudo funcionar de uma forma ordenada, né? Concatenada. Então, não dá para a gente querer chegar logo no topo do prédio, né? Voltando ao exemplo do prédio, sem fazer as bases, sem construir as paredes. Então, nós vivemos, né, numa época em que usamos muitas máquinas, muitos aparelhos eletrônicos, e a gente sabe o quanto eles são compostos, né, por tantas pecinhas minuciosas que precisam estar funcionando. Então, não tem como a gente deixar de pensar na importância de cada pedacinho. E trazendo para nós, trazendo para o mundo, para a harmonia do mundo, a gente não pode deixar de pensar na importância de cada um de nós, da harmonia desse planeta, na harmonia da vida, né? Por que o nosso planeta ainda é tão complicado? Por que o nosso mundo ainda é cheio de tantas coisas não tão boas, não é? Porque muitas vezes até nós mesmos deixamos de realizar a boa parte que nos cabe. Não é? Deixamos de estar preocupados e fazendo de uma forma correta, de uma forma responsável a parte que nos cabe. Isso, vendo todo, a gente vê tudo tão conturbado. Não é? Se alguém quiser acrescentar algo. Ninguém? Podemos prosseguir. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Aí a gente traz, né, a questão da vaidade, de estar preocupado de situações com evidências. A gente pode também trazer o exemplo da casa espírita. Na casa espírita eu quero ter um local de destaque, eu quero ser um palestrante muito importante, eu quero ser o médium do ano, não é? Então, a gente fica, muitas vezes, preocupado em aparecer, em estar em evidência, e isso nada mais é do que a prova do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Da nossa falta de humildade, falta de sensibilidade, não é? Essa vaidade muito exacerbada. Então, essa falta dessa humildade que a gente tem que desenvolver para que a gente sempre se enxergue como essa pecinha da engrenagem, não é? Eu não tenho que visar
ser melhor do que os outros num determinado trabalho. Eu tenho que visar ser uma parte importante, que esteja cooperando com todo o trabalho, com o todo, não é? E não querer ser melhor do que as pessoas, e é nisso que a gente vai combatendo esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, né? Através desses trabalhos em grupos, através dessa vivência em grupo, que já começa no nosso ambiente familiar. Infelizmente, a gente vê dentro do próprio núcleo familiar, muitas vezes a gente querendo se sobressair aos outros membros da casa, muitas vezes até humilhando mesmo. Sabemos, lógico, que isso vem, uma série de questões de outra vida, mas, assim, apesar de tudo, essa é a vida que estamos vivendo. Então, esse é o momento da gente estar melhorando, né? Vendo qual é a nossa posição, qual é a nossa colocação naquele grupo, seja na família, seja no centro espírita, seja no nosso ambiente de trabalho, que a gente sempre entre querendo cooperar, sendo mais um, para que o trabalho, para que o todo seja harmônico e se faça de uma forma útil, né? Ao fim que se destina. É isso. Ninguém mais? Algum comentário? Então, vamos continuar. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Então, quando a gente pensa em estar se destacando, a gente esquece que quando a gente está lá no topo, quando estamos assim num local de evidência, a gente está sendo observado em muitos detalhes. E se o nosso propósito não é nobre, se o nosso propósito não é realmente dessa utilidade do trabalho, né? Se a gente não tem uma boa base moral, se a gente não tem assim uma boa base mesmo na questão daquilo que a gente quer desenvolver, conhecimentos sólidos, então a gente vai ficar vulnerável. Numa determinada hora, a gente vai mostrar um pouco dessa nossa fraqueza, muitas vezes da nossa real intenção. A gente também pode trazer como exemplo a questão de líderes religiosos, sejam espíritas ou sejam de quaisquer outras religiões, que querem estar em evidência, que começam a falar, né, usando muitas vezes a própria mensagem do Cristo, mas que, ao ser observado, acaba deixando passar, deixando escapar a verdadeira essência, não é? Porque não dá para esconder aquilo que somos. Por mais que a gente use palavras bonitas, por mais que a gente queira usar o próprio discurso de Jesus, a nossa essência acaba vazando, vamos dizer assim, não é? Em uma outra palavra, em um ou outro ensinamento, a gente pode estar deixando escapar uma opinião particular, e que vai desvirtuar a essência do ensinamento do Cristo, neste exemplo que eu estou citando. Mas isso pode acontecer em qualquer outro âmbito. Quer falar, Flávio? Esse destaque aí é perigosíssimo, né? Que o primeiro erro que vem junto, né? O primeiro vício que vem junto é a vaidade. Junto com esse destaque. Querendo ou não, a pessoa sempre tem... Claro, olha só, estou falando de uma maneira geral, né? A pessoa tem aquele vínculo com a vaidade. E bastava ter algo que pudesse mostrar, aflorar, como você falou, essa vaidade, esse aí é o pulo para realmente isso que vem acontecer. A pessoa começa a se envaidecer, ela primeiro começa a se envaidecer ela própria, com ela mesma. Depois ela se envaidece com a sociedade, né? Ela começa a ter posturas, né? Como você falou, palavras bonitas, né? Usar roupas diferenciadas, carros diferenciados, entendeu? Vai procurar algo mais para que realmente mostre para aquelas pessoas, e no caso é até perigoso, porque o evangélico ele fala muito na palavra prosperar. Só que prosperar, a gente tem que tomar cuidado. Como a gente vai prosperar? Através do suor, do trabalho, das oportunidades, ou pisando nos outros, ou atropelando todo mundo, para que chegue a essa prosperidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes esse prosperar
estar vinculados a comportamentos errôneos. E aí eu vou prosperar porque me falaram que eu tenho que prosperar. Porque prosperar é ser feliz. E aí a gente volta lá naquele estudo. A gente consegue encontrar felicidade nesse planeta? Ou a gente consegue encontrar estado de felicidade, estados de alegria? Como é que a gente consegue ter uma felicidade num planeta de provas e expiações, onde a maldade impera? Será que o cara que ganhou na Mega Sena 132 milhões, aquele que ganhou sozinho, ele está feliz? Não sei. Será que ele vai ficar feliz com 130 milhões na conta? Não sei. 160 milhões na conta? Será que ele vai ficar feliz? Não sei. Será que aquilo ali para ele não vai ser o caminho do abismo dele moral? Entendeu? Então, aí entra aquele estudo da prova da riqueza, que é perigosíssimo. Eu acho que é muito mais perigoso do que a da pobreza. Eu acho que é uma das piores provas mesmo. Entendeu? Porque você pode atropelar tudo que você conquistou em um piscar de olhos, em uma noite, em um dia, você atropela tudo. E aquilo ali faz com que venha aquele conforto material, né? Aquele prazer material que para, né, o cristão não serve, não é o que Deus nos ensinou através de Jesus, e sim é o crescimento espiritual. Nós temos que ter conforto, o dinheiro está aí para lhe dar conforto? Sim. O prazer está aí para te dar um conforto equilibrado do prazer da matéria? Sim, mas equilibradamente, sabendo o que quer discernir, o que é o certo e o errado, o que é o equilíbrio e o desequilíbrio, o que pode causar um malefício para você ou um benefício para você. Então, o dinheiro foi colocado para a gente para saber ele ser usado. Né? Usado para o lado bom, para o bem. Mas o problema é que aí, em cima dessa frase, vem a vaidade. Dinheiro, vaidade, né? Não combina. Ou seja, é algo que realmente pode desencadear muitas dívidas, né? Muitas cobranças no mundo espiritual e em outras encarnações para aquela pessoa que está usufruindo hoje. E realmente, quando a gente coloca dessa maneira, a primeira coisa que vem é a vaidade. A gente fica vendo aí no dia a dia da mídia, aí, né? Mídia falada, escrita, da televisão, né? Por aí afora, as pessoas como são vaidosas, como e pior é isso agora influencia outras. Esse que é o problema, né? O errado passa a ser o certo. Então, eu estava até falando para a Dulce hoje nós temos uma profissão não, né? Nós temos um segmento da informática que é o chamado dos influenciadores digitais. Eu acho isso totalmente errado, essa palavra, mas isso aí é matéria para um outro estudo, não é para agora. Porque eu acho que ninguém influencia ninguém, e você não deve ser influenciado por ninguém. Mas tudo bem, isso aí é uma outra história. Então, essas pessoas que são vaidosas, hoje são chamadas algumas, né? São chamadas de influenciadoras digitais. Ou seja, então ela coloca-se uma postura nela, uma roupa nela, um local nela, né? Uma materialidade que não convém com o que a gente aprende dentro da religião católica, dentro do protestante, dentro do espiritismo. E as pessoas às quais olham, observam, a idolatram e falam: eu quero ser igual a ele ou a ela. Vou fazer tudo para ser igual a ele ou a ela. Aí que está o problema. E aí, quando consegue chegar próximo, ter alguma coisa a nível material, o qual não deveria, que venha causar um desequilíbrio, aí entra a vaidade junto. E aí começa realmente o abismo aí. E aí a vaidade é um dos malefícios do ser humano. Mas essa questão que você está falando, da influência da mídia, é uma coisa que já existe há muito tempo, né? A gente vê até com relação às novelas, como você está falando, a questão das vestimentas, corte de cabelo, né? Eu acredito que isso seja assim. A nossa população, de um modo geral, ela não é bem informada, não é? Ela não tem assim uma informação mais sólida daquilo que é bom, não é? Da moralidade mesmo, né? É uma coisa muito jogada. Então,
qualquer... É a questão da vaidade, né? Como a gente está falando. Eu quero ser bonito como aquela atriz de novela, né? E, às vezes, são perfis totalmente diferentes, são corpos diferentes que nem combinam, mas aí o tipo de cabelo que todo mundo vai querer usar, sem saber se o tipo de rosto combina ou não. Então, eu vejo assim, uma fraqueza, sabe, de princípios, de sentido de vida, não é? Que as pessoas se deixam realmente. Então, isso tem a ver com educação, com estudo, né? Com uma série de coisas, de princípios mesmo, a serem desenvolvidos desde criancinha nas pessoas, para que, quando elas sejam adolescentes e adultas, elas tenham outro foco de vida e não se deixem influenciar dessa forma, né? Porque é uma explosão mesmo a mídia dentro dos lares, fazendo essa transformação. E quando você falou de prosperidade, também tem a questão da prosperidade espiritual, né? Porque muitas denominações religiosas falam só da prosperidade material, não é? Como se isso realmente fosse a essência da nossa vida, fosse o responsável pela nossa felicidade, ou por esses momentos felizes, como você falou, né? Que ainda estamos longe de sermos felizes realmente. Eu acredito que deveriam focar, sim, a prosperidade espiritual. Se focassem mais essa prosperidade, aí os ensinamentos seriam outros, os valores seriam outros. Já não estaríamos buscando, ou não estariam buscando, essa questão de aquisição material cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Né? Porque muitas vezes a gente tem tanto e são infelizes, mesmo tendo tantas coisas materiais. Né? Então, é questão de foco, é fugir assim, da essência dos ensinamentos do Cristo, a verdade é essa. Não é? A pessoa começa a colocar suas próprias ideias, suas próprias interpretações, seus motivos não justos, né? Seus motivos que não são bons, a verdade é essa, e querem ganhar por trás desse discurso hipócrita, né? Passando esses valores que não são reais para a nossa harmonia, serenidade e felicidade. É isso. É verdade. João, quer falar alguma coisa, João? Eu queria até falar, né? Mas não fala, já falaram, só tem 2 minutos, né? Tudo já. 2 minutos pode falar. Eu queria falar também, era no parágrafo anterior, mas acho que combina com esse aí também. Uhum. É assim, para conhecer uma pessoa, é só você dar poder a ela, e você vai saber exatamente como é que ela é. Perfeito, João. Ela vai aflorar tudo aquilo que está escondido ali dentro, vai botar para fora, e você vai saber exatamente como é que ela é. Casa naquele parágrafo anterior e casa nesse aí também. Eu acho. Com certeza. É verdade. Tem tudo a ver, João. Deu tempo de falar ainda. O poder, né? A riqueza, tudo isso faz com que as pessoas mostrem, né? Aquilo que são, né? Se você quiser fechar... Vamos abrir de novo, tá, Glorinha? Você clica de novo no link para entrar agora no nosso segundo tempo, tá bom? Então, gente, vamos voltar para a sala daqui a pouquinho, tá? Um abraço. Daqui a pouco.